tenho visto e sentido muitos cristãos desanimados assim em estar dentro da igreja, em estar em comunhão com os irmãos. E muitos deles, essas mesmas pessoas, muitas vezes reclamando que Deus não está abençoando a vida delas, ou que a vida não está acontecendo do jeito que ela esperava. E essas duas coisas estão interligadas e eu quero te mostrar isso nesse vídeo. Parece que cada dia mais aquela escritura do amor esfriará se torna mais latente e verdadeira. Eu lembro que eu fui uma vez em um culto de uma igreja e o pastor estava falando como era bom quando antigamente, anos atrás, aquela igreja costumava se reunir bastante, tanto na casa do pastor, de outras pessoas, como se eles fossem realmente uma família. E eu já presenciei isso em uma outra igreja que eu fiz parte. Só que parece que ao longo do tempo esse amor dentro da própria igreja foi esfriando e as pessoas começaram a ser mais egoístas, olhar mais só para os seus problemas. E isso é algo que não acontece em uma, nem duas, nem três, mas parece que isso é meio que um movimento que está acontecendo e que isso está destruindo muito tanto a sua vida espiritual como a minha. Eu realmente espero que você esteja em um ambiente. Eu realmente espero que você esteja em um ambiente saudável, mas se isso estiver acontecendo com você, eu gostaria de te chamar para começar a mudar dentro de si esse comportamento, porque é algo que eu preciso mudar e eu sei que faz toda a diferença. Eu gostaria de ler uma escritura com você que fica em Salmo 133, é um salmo de Davi incrível e a gente vai começar a ler a partir do versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Eu gostaria de primeiro começar falando que Davi, você já deve conhecer um pouco da história dele, mas essa questão de união não necessariamente foi muito forte na vida dele. Chegou um momento onde, principalmente depois que ele teve o adultério, o Betseba, a família dele começou a se desunir de uma forma absurda, irmão contra irmão, família contra família, começou a virar um caos e ele viu uma completa desordem. Só que nessa escritura ele ressalta como é bom e agradável, em um momento onde ele conseguiu ver o povo unido, em um momento maravilhoso, e ele viu que aquilo era um milagre. E a escritura continua, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Esse orvalho de Hermon, caso você não conheça, é uma região mais alta e montanhosa, onde fluía águas muito boas lá, onde realmente eles fazem essa analogia com bênçãos. E as águas desse rio, que eram purificadas, desciam até o Sião, onde era uma região um pouco mais deserta, onde eles fazem essa analogia com a seca, com a falta de bênção de Deus. Então você vê um lugar de bênçãos onde a água escorre, desce e flui até um lugar seco e árido. E essa analogia, quando a gente traz para a história e da comunhão da igreja, funciona mais ou menos dessa forma. Se a gente está desconectado do corpo, se a gente está longe das pessoas, se a gente quer viver uma vida egoísta, a gente vai viver muitas vezes um deserto. Mas se a gente quer estar no Hermon, se a gente quer estar no lugar onde as bênçãos flui, se a gente quer estar em um lugar onde as bênçãos elas conseguem fluir na nossa vida, a gente consegue ajudar os que estão fracos, os que estão na seca. A gente tá fluindo, a gente tá no amor da igreja, se ajudando, se amando. E as pessoas que estão com dificuldade, os próprios não discípulos, não cristãos, a gente consegue fazer e causar uma transformação na vida dessas pessoas. Até um outro relato que eu vi, que eu achei extremamente interessante, que eu gostei bastante. Tinha um casal em um culto que eu fui esse final de semana e eles estavam contando que eles tinham se tornado noivos e que estava muito difícil conseguir juntar dinheiro. E eles vieram lá do Rio de Janeiro aqui para São Paulo. Eu acredito que por questões de trabalho, desenvolvimento de carreira. E eles falaram que eles foram muito bem acolhidos pela igreja que hoje eu estou conhecendo e frequentando. E que principalmente no momento onde eles precisavam de recursos para dar uma entrada em um imóvel, eles começaram a vender doces, vender algumas coisas e a igreja estava apoiando. Então olha como isso é agradável, isso é extremamente agradável aos olhos de Deus. E realmente demonstrou amor. Tem uma escritura que diz: quem são seus verdadeiros discípulos? Onde eu encontro eles? No lugar onde tem um amor profundo. E a escritura termina: ali o Senhor concede a bênção da vida
para sempre. Nossa, quão incrível é a gente receber a bênção de Deus. Se você não consegue ver a bênção de Deus na sua vida, se pergunta, você está conectado ou desconectado com o corpo? Você está indo em uma comunidade, querendo participar da vida das pessoas, ou só querendo tudo pra você, querendo ter o seu relacionamento com Deus de forma isolada? Como eu disse, eu saí de uma igreja onde eu passei quase a minha vida inteira e eu tô conhecendo um novo lugar e são novas pessoas, eu não conheço quase ninguém lá dentro. Isso faz com que você precise sair da sua zona de conforto, falar com as pessoas. Se você esperar muitas vezes com que elas venham falar com você, talvez não aconteça. E isso é óbvio, triste, não é legal, mas eu gosto sempre de tomar responsabilidade por algo que eu preciso fazer. Eu não quero ficar esperando alguém vir até mim. Eu quero ir até as pessoas, até porque Jesus também tinha esse coração de ir até as pessoas. Alguns vinham até ele e ele ia atrás também, como já aconteceu em várias passagens da Bíblia. Então eu queria te encorajar, pô, você tá com dificuldade, você é tímido, eu sei, eu te entendo, mas vai aos poucos, tentar puxar uma conversa aqui, uma conversa ali, se envolver mais no grupo de jovens, se envolver mais em alguma comunidade, em algum grupo onde você consiga estar firme e compartilhar mais da sua fé, compartilhar mais do seu amor por Cristo, e você vai ver que as coisas vão começar a fluir mais realmente como esse rio de bênçãos. E lógico, não é que, pô, se eu tô com dificuldade ali, ou se eu quero me retirar para um momento de solitude, existe essa diferença, né? De solidão e de solitude. Solidão é aquele desejo egoísta de eu não quero prestar contas para ninguém, eu não quero me envolver na vida ou querer ajudar ou escutar. E a solitude é aquele momento onde você se retira para estar mais na presença de Deus, para orar, para refletir sobre sua vida. Não é também que você precisa estar sempre rodeado de pessoas, senão você está descumprindo um mandamento. E até um filme que eu assisti ontem, que eu gostei muito e eu recomendo demais. Ele é um filme relacionado a casamento, mas eu acho que ele se encaixa também nesse contexto, que é o filme A Prova de Fogo. Então, te contando um pouco do contexto, é um cara que ele é bombeiro, e ele é casado com uma mulher, já faz uns 7, 8 anos, e o relacionamento dele está numa situação um tanto complicada. Eles se tratam de forma desrespeitosa, ríspida, grosseira, até que um dia o pai do personagem principal, ele se torna cristão e aí ele decide escrever um livro para o filho, que é um livro de 40 dias de coisas que ele precisa fazer por ela para tentar reconquistar, porque chegou um determinado momento que ela queria pedir o divórcio. E o resto do filme eu não vou contar para não te dar spoiler, mas é um filme maravilhoso. E até dentro de seja um relacionamento ou com as pessoas, tem momentos que a gente cria muito atrito, cria muita dificuldade. Só que o filme faz esse contraste daquele conflito, de como a vida é perturbada, complicada, onde faltam muitas coisas boas, onde falta um equilíbrio e um amor e uma verdadeira paz, para um momento onde as coisas ficam melhores também. E aquilo exige um esforço das duas partes, exige um esforço seu e exige-se um esforço também do outro, de querer estar junto com você, estar próximo de você. Só que quando a união verdadeira, que a escritura falou, quando os irmãos vivem em união, quando a união verdadeira começa a acontecer, cara, isso é impagável. E você vê isso no filme, você vê isso em vários relacionamentos de amigos, de casais, onde isso é praticamente algo maravilhoso, que você não consegue comprar, que você realmente precisa se esforçar. E você começa a ver as bênçãos fluírem verdadeiramente, tanto as bênçãos espirituais, como, sei lá, pode ser sim uma bênção física. Um casal se junta, e o filme mostra uma cena muito legal, do casal se juntando para fazer uma compra incrível. E realmente acontece, realmente é algo que você fala, caraca, se não tivesse esse comprometimento, não ia acontecer. Então, nós como movimento de Deus, como reino de Deus, quantas coisas incríveis a gente não consegue fazer e deixou de fazer também pela falta de união, e o que a gente consegue fazer estando unidos. Falta unidade na igreja. Falta unidade em cada igreja. Não é porque você é da denominação X ou Y que eu vou te atacar. Não é porque você é reformado, ou pentecostal, ou católico, ou seja lá o que for, que eu vou desrespeitar ou te tratar como um não cristão, como um caído da fé. Eu acho que falta unidade em Cristo. Se a gente confessa a mesma fé, independente da denominação, porque eu acho que isso é um detalhe assim, eu diria até que relevante. Cristo nunca pregou uma denominação, uma placa de igreja, ele sempre foi contra isso. Ele pregou amor profundo, ele pregou a união profunda, baseado na fé dele, na fé nele, na fé em Cristo.
não na fé em uma placa. Então falta a gente se unir profundamente. Não julga o teu irmão por ele ser de uma igreja diferente, de uma denominação diferente, mas ajuda ele espiritualmente, seja orando pela vida dele, seja ajudando com alguma palavra, com algum ensino, com algum conselho, ajudando se ele precisar, não sei, financeiramente, de algum amor, de algum acolhimento, porque aí sim a gente vai voltar àquele amor, vai deixar de sermos cristãos frios, e aí sim que a gente vai começar a ver bênçãos fluírem na nossa vida e vai ver uma transformação na nossa geração e nesse mundo caído. Se você gostou desse vídeo, eu te incentivo a mandar para outras pessoas que você sabe que vão ser impactadas por essa mensagem, porque é a mensagem de Deus. Não falo por mim, quero ser um instrumento de Deus, é o que eu falo nos meus vídeos. Se você gostou, também deixa seu like, se inscreve e a gente vai ter outros conteúdos como esse aqui sempre, fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!